Nancy avisa a Angela que a polícia não deteve Aníbal, somente pediu para ele não sair da cidade e continuou investigando. Angela diz que tem muito medo de que Aníbal queira fazer algo com ela. Nancy diz a Angela que Aníbal disse para o policial que ela tem motivos para difamá-lo, pelo dinheiro que lhe deve. Beatriz diz a Geraldo que teve a mesma impressão que ele sobre Angela, que ela é uma mulher enganada e que foi Álvaro quem se aproveitou dela. Geraldo diz que disse que quando ele conhecesse Angela iria mudar, que quando ela conhecesse Angela iria mudar de opinião. Samantha e Álvaro chegam em casa e Geraldo pergunta o que aquele lixo está fazendo ali. Samantha diz que o pai disse que queria que eles vivessem com eles. Geraldo diz que isso foi antes de conhecer o tipo de canalha que Álvaro é. Samantha diz que se Álvaro for, ela também vai. E pergunta o que todos os amigos vão pensar. Geraldo diz que não se importa nem um pouco com o que os amigos vão pensar e lembra Samantha que aquela casa é dele. Samantha diz para o pai ficar com a sua casa então, que ela e Álvaro vão embora dali agora mesmo. Mirtz provoca Angela, falando sobre o que aconteceu à noite com ela, insinuando que ela sabia o tipo de trabalho que se tratava. Angela diz a Mirtz: olha, eu estou aqui para cuidar da senhora, mas você não tem por que me faltar com respeito. Tentaram abusar de mim e até já fiz uma denúncia. Mirtz diz que é ela quem diz aquilo. Leonardo chega e percebe o clima estranho entre elas. Com medo de que Samantha tente contra a própria vida novamente, Beatriz convence Geraldo a permitir que ela e Álvaro fiquem na casa deles. Geraldo deixa claro para Samantha que não pretende se sentar à mesa com Álvaro e que está fazendo aquilo pela mãe dela. Mirtz destrata Angela na frente de Leonardo. Leonardo repreende a mãe e pede para ela respeitar Angela. Alma tenta convencer o pai a emprestar o dinheiro para Sandro para ficar bem diante de Leonardo. O pai dela se recusa, diz que ela deveria ter falado com ele antes e desliga o telefone na sua cara. Leonardo combina de ajudar Angela a estudar para a prova de UGART, que será no dia seguinte. Angela segura a mão dele, o agradece por tudo que faz por ela, tenta dizer o que ele é para ela, mas não tem coragem. Solta a mão dele e volta a agradecê-lo por tudo. A Alma fica escondida observando tudo. No quarto, Álvaro tenta ficar com Samantha. Samantha o rejeita, diz para ele não se confundir e que quer que fique claro que o que estão fazendo é um teatro. Ela não o perdoou. Sem vergonha, Álvaro diz que continua vendo como sua mulher e que o tempo que esteve preso passou sonhando que estava a sós com ela. Samantha diz a Álvaro que o seu corpo pode desejá-lo, mas ela vai usá-lo quando quiser. Álvaro diz: então me usa. Para isso você me quer, não? Pois aqui estou para mostrar que para mim, Samantha Vega continua sendo o mais importante. E a beija. Leonardo leva Angela para o seu quarto para poder ajudá-la a estudar para a prova de Duarte. Mas antes, como ela está com os olhos irritados, ele, muito cuidadoso, coloca colírio neles. Enquanto Angela descansa as vistas, Leonardo começa a fazer perguntas para ela sobre a matéria. Para não deixar Angela e Leonardo sozinhos, Alma vai até o quarto dele e pergunta se pode estudar com eles. Leonardo não gosta da intromissão de Alma, mas Angela diz que para ela não há problema. No dia seguinte, Luz implora a ajuda de Nancy para recuperar o filho. Nancy diz que vai pedir ao juiz para solicitar a informação de onde Félix está com Guigo. Flávia e Sandro estão felizes depois de terem passado a noite juntos. Samantha e Álvaro chegam ao hospital como casal perfeito, felizes, como se nada tivesse acontecido. Álvaro manda Dário evitar que tenha rumores entre os empregados. Samantha diz que apesar dos ataques legais e da campanha de desprestígio, Álvaro e ela estão melhores do que nunca. Geraldo pede a ajuda do seu advogado Abraão e também sócio para tirar Álvaro do hospital. Duarte começa a aplicar sua prova e avisa que os alunos têm 50 minutos para responderem. Álvaro diz a Dário que agora só falta ele voltar a reconquistar Angela e a partir daquele dia começa o seu trabalho. Depois da prova, Ed desabafa com Angela. Ele está arrasado por ter brigado com seu namorado. Ed diz que Fabian, como todos os seus outros namorados, tem medo ao compromisso e ele, ao contrário, sonha em formar uma família. Samantha combina com Oscar para que Álvaro e ela saiam na capa de uma revista. Ela diz que não se importa com quanto isso vai custar, mas ela quer. Abraão diz a Geraldo que eles têm que armar uma armadilha para Álvaro, fazer com que ele cometa uma fraude, para expô-lo como o rato que é diante do conselho do hospital.
Ângela diz a Ed que algum dia a pessoa certa aparecerá para ele e será alguém que vai amá-lo e valorizá-lo. Aníbal jura a Yolanda que o que Ângela lhe fez não ficará sem castigo. Leonardo informa a Pablo, Abel, Ângela e Luz que Pura teve uma recaída e seu estado é grave. Pura diz a Luz que Deus está a chamando. Aos netos, ela diz que vai em paz e pede para a Luz cuidar deles. Pura diz para a Luz ser valente, não se dá por vencida porque Guigo precisa dela. Pura morre e Pablo, Abel e Luz se desesperam. Leonardo diz a Ângela que Pura já estava sofrendo muito. Ângela diz que são dias muito horríveis e ele a abraça consolando. Nesse momento, Álvaro aparece e grita para Leonardo soltar sua esposa e não se atrever a tocá-la. Leonardo manda Álvaro baixar a voz. Álvaro volta a repetir para Leonardo não voltar a tocar na mulher dele. Ângela pergunta com que direito Álvaro se atreve a falar assim dela. Álvaro diz que é com o direito de ser seu marido. Leonardo enfrenta Álvaro e manda ele sair, senão vai chamar a segurança. Porcão imundo escroto, Álvaro pergunta por que Leonardo não tira, se tem medo. Leonardo diz que não faz isso porque respeita o lugar onde estão. Ângela pede para eles pararem. Álvaro diz a Ângela que ela conseguiu um substituto muito rápido para chegar onde quer. Ângela dá um belo tapa na cara do infeliz e diz: vai embora daqui, miserável. Entende de uma vez que você e eu estamos em processo de divórcio. Assim que você não tem nenhum direito sobre mim. Abusado, Álvaro diz para Leonardo que aquilo não vai ficar assim. Guigo vê Pura. Ela diz a ele que foi se despedir, mas que sempre estará com ele, ainda que ele não a veja. Agradeço por terem acompanhado mais um resumo da novela Contigo Sim. E se vocês quiserem saber em detalhes o que acontecerá no decorrer dessa trama maravilhosa, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo. E só lembrando que aqui no APN eu só conto a verdade, o que realmente acontece nas novelas, nada de fake news.